Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Foco Tributário, mais um vídeo que a gente está gravando como parte da nossa série denominada de 100 dúvidas, que são 100 vídeos dedicados apenas a responder as perguntas da nossa audiência. E hoje a gente separou a dúvida do Ademar Venâncio. Em primeiro lugar, um abraço para você, Ademar, obrigado pela sua audiência, pelo seu comentário trazendo o questionamento, muito interessante, inclusive porque isso tem aplicação para muitos daqueles que acompanham o nosso trabalho. Aqui o Ademar está colocando uma situação que envolve bitributação do ISS. E olha o que ele diz. Ele é de uma empresa de São Paulo, capital, empresa inclusive optante do Simples, e tempos atrás prestou serviços para uma empresa estadual em Santos. Essa empresa tomadora de serviço reteve um imposto e recolheu para Santos, só que ele teve que pagar o imposto também em São Paulo. E aí passou um tempo, ele prestou serviços para uma fundação federal no Rio de Janeiro, que também fez a retenção para o Rio e ele também teve que pagar em São Paulo. E aqui a gente primeiro precisa dizer, dá para deduzir, embora o Ademar não tenha dito, que o serviço dele é tributado conforme a regra geral da Lei Complementar 116, que está lá no artigo 3º da lei. É a regra que diz que o imposto é devido no local do estabelecimento prestador. E isso a gente presume por quê? Quando o município adota o critério da Lei 116, como é o caso de São Paulo, ao emitir a nota fiscal e colocar um código de serviço que está submetido a essa regra, o sistema automaticamente já vincula o recolhimento do imposto ao local em que o prestador está estabelecido. Por isso que a empresa do Ademar não consegue emitir nota fiscal para esse tipo de serviço e escolher o local da incidência como sendo Santos ou Rio de Janeiro. Outra observação muito importante, apesar de a gente ter tido bitributação nos dois casos, a gente pode dizer, Ademar, que em um dos casos você não deveria ser bitributado. Sabe por quê? O município de Santos, infelizmente, como alguns poucos municípios dos maiores que a gente tem pelo Brasil, contraria a Lei Complementar 116. E isso porque lá no artigo 60, parágrafo 2º do Código Tributário de Santos, a gente encontra uma regra que determina que o tomador do serviço, pessoa jurídica, deva reter e recolher o ISS para Santos, independentemente daquilo que diz a Lei 116. Ou seja, o serviço sendo prestado em Santos, mas a lei falando que ele é tributado em São Paulo, capital, diz a Lei de Santos que o tomador ali estabelecido tem que reter e recolher para a cidade santista. Resultado, a gente vai ter a bitributação por contrariedade da lei municipal em relação à Lei 116, lembrando que o tomador do serviço muitas vezes opta por cumprir a lei municipal para evitar o risco de uma fiscalização e de uma autuação. Agora, quando a gente fala do Rio de Janeiro, a situação não é essa. O Rio de Janeiro segue o critério da Lei Complementar 116. A grande diferença é que o Rio criou um cadastro alguns anos atrás chamado de CEPOM. E esse cadastro não foi ideia original do Rio, não. São Paulo criou primeiro e o Rio de Janeiro copiou, assim como várias outras capitais. E o cadastro de empresas prestadoras de outros municípios impõe que as empresas de fora que prestam serviços para tomadores do Rio de Janeiro, elas façam um cadastro no Rio de Janeiro, na Secretaria de Finanças do Rio, a fim de comprovar que elas são estabelecidas em outros municípios e que elas devem ser tributadas no seu município de origem. E isso para os serviços sujeitos à regra geral. Resultado, se a sua empresa faz o cadastro no CEPOM do Rio, tem direito de não sofrer a retenção, porque a Fundação Federal, na hora que vai pagar a sua nota, tem a obrigação de acessar o site da Prefeitura do Rio, consultar pelo CNPJ se o prestador é inscrito no CEPOM do Rio e, uma vez sendo inscrito, o próprio site do Rio já indica que não é para se efetuar a retenção na fonte para aquela hipótese. Ou seja, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, Curitiba, Recife, Fortaleza e em vários outros municípios, o prestador que não é dessas localidades, indo prestar serviços para tomadores desses municípios, ele tem a facilidade de se esquivar da bitributação se submetendo a esse cadastro. Existe um questionamento acerca da constitucionalidade desse cadastro, mas até agora o que a gente tem é o STJ legitimando a adoção dessa sistemática e o STF reconheceu em uma decisão do final de 2018 que precisa analisar a constitucionalidade dessa sistemática, mas ainda não proferiu uma decisão, pelo menos até agora, agosto de 2020.
E a gente vai concluir aqui pontuando algo que você colocou, Ademar, muito interessante também. Você diz no final do seu questionamento que depois dessas 2 surras que você sofreu, você aprendeu que sempre que faz um orçamento para um tomador de outra cidade, o ideal é você colocar o ISS em dobro, a fim de não suportar o custo da bitributação, caso você sofra a incidência do ISS 2 vezes. E aqui eu quero concluir dizendo que o tomador de serviço que às vezes não leva em conta o que está previsto na Lei 116 e faz a retenção, muitas vezes por excesso de cautela ou sem avaliar com critério o que diz de fato a lei do município, ele se esquece que a bitributação muitas vezes é um estímulo para que os seus prestadores aumentem o preço do serviço, embutindo aquele custo da dupla incidência do ISS. Por isso que o tomador de serviço deve se preocupar com aquilo que a gente chama de tributação indireta dos seus contratados. É até um aspecto que eu analiso no livro Gestão Tributária de Contratos e Convênios, advertindo os tomadores de serviços para terem cautela em relação à análise da tributação dos seus contratados, especialmente nos serviços de maior valor, a fim de evitar que uma tributação indevida que recai sobre o contratado acabe sendo repassado no custo que o tomador do serviço vai ter que suportar. E eu quero finalizar lembrando que a gente tem um canal no Telegram e você que por acaso está conhecendo o Foco Tributário através desse vídeo, não deixe de se inscrever lá, é uma maneira de você receber no seu celular diariamente todos os links para acessar os conteúdos que a gente publica no nosso blog e também para você acessar alguns conteúdos produzidos exclusivamente para quem nos acompanha por ali. Deixo vocês por aqui, mas pedindo para você curtir, comentar e compartilhar mais esse vídeo e você também amanhã voltar para assistir a mais um vídeo dessa nossa jornada respondendo a uma dúvida de outro seguidor nosso. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.